Eu tô muito feliz de estar aqui na nossa primeira live. E detalhe, contar pra vocês, ontem fez um mês que nós criamos esse canal, que tem o objetivo de compartilhar dicas, experiências, práticas na área de análise de negócios, análise de requisitos, metodologias ágeis. Aqui a gente vai compartilhar vivências, tá? E teoria também. Então vamos lá? Então, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não conhece, quem entrou há pouco tempo, siga e acompanhe que terão outras novidades. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos inaugurando, além de completar um mês de canal, nós estamos inaugurando um quadro novo chamado Aceleres. O que seria o Aceleres? Só para você conhecer. O meu canal, eu compartilho dicas, né? Dicas de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha vivência. Mas o Aceleres, ele tem o propósito de convidar mulheres, também da área, para dividir com vocês outras experiências. Vivências, né, na área que contemple análise, metodologias ágeis, gerenciamento. Então, é um quadro de mulheres. Como é um mês de inauguração, nós vamos ter hoje até sexta-feira, ou melhor, dia 20, 21, 22, 20, 21, 22, dia 23 a gente pula e somente no dia 24 a gente fecha. Bem, temos uma convidada mega especial, que vocês já sabem, que é a nossa convidada de hoje, que além de ser minha amiga, a gente trabalha juntas e é muito competente. O nome dela é a Flávia Goulart. Bom, eu vou adicionar ela aqui, vamos ver se ela já chegou. Só um instantinho, pessoal. Já tá aí? Axel entrando, Flávio, vamos lá, vamos ver. Olá! Tudo bem? Bem-vinda, Flávia! Prazer estar aqui no seu canal, Fernanda, ainda sendo a primeira live. Nossa! Sensacional! Gente, além dela ser linda, ela é muito competente, ela trabalha muito tempo. Flávia, conte um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem um pouco mais. O que você trabalha? Quanto tempo você está nesse mundo ágil? Pois é, eu comecei na área de TI tem muito tempo, né? Não quero nem falar a idade. Quando eu comecei, porque vai falar a minha idade, mas eu tô aí na área de TI tem bastante tempo. Eu já fui analista de teste, analista de requisitos, gerente de projetos, agora trabalhando um pouco com PO, PMO. Então, assim, no mundo ágil, eu comecei efetivamente em 2005. Foi meu primeiro emprego, eu trabalhei na época, tem bastante tempo. Eu comecei com um XP, foi uma empresa chamada Atam, mas não é Atam Avião, porque todo mundo pergunta, Atam Avião? Não. Atam é ATAN, é uma empresa que foi comprada pela Accenture. E hoje, as pessoas que trabalhavam lá são a DTI hoje. Que bacana, eu não sabia. O Juster, Raoni, essa galera toda trabalhava lá na Atam. Muito bacana. E você lá, você começou atuando como? Qual papel que você tinha? Analista de testes. Analista de testes. Então, e aí foi aí que eu comecei a entender um pouquinho do XP, de como é que funcionava esse mindset ágil. Depois disso, só foi em 2012 que eu fui tirar minha primeira certificação em Scrum, então já tem bastante tempo. E quando eu tirei essa certificação, Fernanda, eu achava que já sabia Scrum, sabe? Mas na verdade, estou aprendendo até hoje. Exatamente, eu tenho observado que é o seguinte, para quem quer começar, a certificação ela pode ser o primeiro passo, mas se você não tiver uma bagagem, é muito difícil uma pessoa iniciante que acaba de certificar já conseguir desenvolver algum produto, né, de forma mais estratégica, você concorda? É verdade. Essa questão de você ter esse feeling estratégico, já participar de outros projetos, já ter errado, né? Que vem muito do mindset ágil, você errar para depois acertar, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu acho que o errar, ele favorece o aprender,
Porque a metodologia é isso. Você testa, você aprende, você melhora, você evolui e aquilo é um ciclo, né? Então, quando você erra, você tem a oportunidade de aprender e fazer melhor. Então, a experiência conta muito, né? Então, a certificação, gente, é boa? É. Mas é claro, você tem uma bagagem aí, ou seja, se você está iniciando, já entra logo na área para poder adquirir essas maldades, esse feeling, né? Do mindset ágil, certo? É isso aí, Fernanda. E eu vou te falar que todo o erro que eu cometi hoje me valeu muito, né? A gente aprende bastante com os erros, né? Sim. E uma das coisas que eu percebi agora, principalmente, né, nessa transformação digital de várias empresas, é você desaprender para aprender. Então, muita coisa a gente aprendeu errado. E a gente tem que desaprender para aprender. Nossa, você me fez lembrar de um detalhe. Quando você fala assim, a gente tem que desaprender, você observa que hoje a gente tem que se adaptar muito rápido, a gente tem que ser muito flexível. Então não dá para você trabalhar com requisito ou com negócio ou descobrindo algum produto com aquele mindset antigo, ou seja, gente, construir tudo, está tudo pronto, não vamos mudar. Então é difícil, mudou. Então você tem que mudar primeiro o seu pensamento, né? Então, gente, eu trouxe para vocês aqui o tema de a primeira fase, a fase de pré-planejamento do Scrum. E foi proposital esse nome que a gente colocou pré-game. Porque aí vem, gente, se o Scrum Guide não fala sobre o pré-game, esse termo, esse conceito, de onde vem? Flávia, o que você acha? O que seria o pré-game? O que seria a fase de pré-planejamento do Scrum? Existe isso? Conta pra gente. Pois é, existe no mercado, né? A gente tem que lembrar que o Scrum é um framework, né? E como framework, ele é um container. Eu não vou dividir o Scrum, né? Se você for ler o Scrum Guide, eu leio em uma sentada. Ele tem 20 páginas, né? 18 delas explicando como que funciona o framework. Mas ela não explica quais técnicas eu vou utilizar para estimativa, como que eu vou começar ali o entendimento do produto. E aí veio essa ideia do pré-game, né, do pré-planejamento. Tem empresa que usa aí o Sprint Zero, isso não existe no Scrum Guide, tá? Sprint Zero. Que serve para quê? Para você entender o que é o produto. Quando você fala aí que não existe a Sprint Zero, você me fez lembrar de um aspecto que eu nem ia entrar agora não, mas você me fez lembrar. Gente, existe aquele conceito que muitas pessoas ainda falam, que embora muitos agilistas não utilizam, né, que é a visão do produto. Então vamos pensar na visão do produto, não com a visão geral, com aquela visão tradicional do produto, mas sim como abstrair, obter os objetivos daquilo que eu vou construir. Bem, pensando naquilo, existe alguma técnica, antes de começar a fase das sprints e tal, existe alguma técnica, alguma ferramenta de discovery que eu possa entender os objetivos daquele produto que eu vou construir? Existe muitas. E eu acredito que ainda vai continuar existindo. Várias outras que a gente nem sabe que existe. Mas a gente tem aí. Tem a Leanception, Design Thinking, Design Sprint. É o que a gente chama de técnicas de discovery, né? O que a gente consegue abstrair do projeto, do produto, antes de começar ali as sprints em si, né? O PO tá lá preocupado, e aí, o que a gente vai fazer? Será que eu consegui organizar meu tabuleiro? É como se eu tivesse um tabuleiro cheio de damas espalhadas. Peraí, vamos começar a jogar? Deixa eu organizar você, deixa eu organizar eu, deixa eu organizar como é que vai funcionar as coisas aqui. Depois então existe alguma coisa em comum entre essas ferramentas de discovery, em que então a gente pode entender que independente delas, é uma forma da gente alcançar ou descobrir aquele objetivo daquele produto, certo? Certo. E tem várias coisas do mercado super legais. E aí vem um detalhe muito importante, que é a questão do mindset ágil. Dependendo, você vai deixar as pessoas interagindo, né? Ou seja, colaboração, de forma a você entender aí o que pode vir no projeto, qual que é a ideia do projeto, que vem aquela questão da visão, né? Pode ser um roadmap, pode ser N coisas que você pode utilizar. Por falar em roadmap, só aproveitar aí o gancho,
O que seria o roadmap? Você acha que as empresas poderiam usar? Você acha bacana utilizar? Ou faz parte do Scrum Guide ou não? Explica um pouco isso pra gente. O Scrum Guide, ele não fala assim, deve ter roadmap. E nem cita essa palavra lá no Scrum Guide, né? Mas a gente sabe que tem muitos livros que utilizam, é um consenso da comunidade também de, às vezes, utilizar, né, o roadmap. Só que é muito importante não confundir roadmap com timeline, né? Quando a gente está falando de roadmap, é o roadmap do produto. O que eu vou ter, feature priorizada, qual que é a minha priorização, quais são as etapas ali, ou módulos do meu produto, né? São módulos, aí que vem a questão das priorizações, né, que a gente fala que o PO faz, e aí vai depender muito das técnicas que ele vai utilizar. Ele pode usar nesse roadmap para exemplificar ali o projeto, né? O que vai virar daquele produto. Esse roadmap, então, a gente constrói ele no início do projeto, no início, bem antes do início das sprints, é isso? Com o objetivo de obter o objetivo e as funcionalidades do sistema, seria isso? Sim, na verdade eu vou construir ele no início, mas não significa que ele vai ficar estático, né? Já lembrando ali que a gente vai ter sempre atualizações, mas ele facilita bastante você entender. Então, na hora que você estiver explicando ali, você já tiver um entendimento inicial, mostrando para o seu time, você vai conseguir já entender a visão aí do produto, uma ideia do que ele vai virar, né? Você tem lá as ideias das features, o que tem cada uma, como é que está priorizado. Isso facilita bastante, mas ele não é estático. Vamos supor que nós temos uma empresa, vamos aplicar. É uma pergunta muito complexa, tá? Então a gente vai dar aqui pequenas dicas, tá, pessoal? Porque precisaria, eu acho, de várias lives para a gente poder falar sobre isso. Mas imagina que nós somos uma empresa e queremos implantar o Scrum, beleza? Então, para aquela equipe inicial que quer implantar a primeira vez, o que você recomenda, aqueles primeiros passos para poder implantar? Olha, eu já vi muita empresa começando a empurrar o Scrum goela abaixo. Né? Eu acho que a primeira coisa, Fernanda, vem a questão do mindset ágil, lá do manifesto de 2001, tá? Por quê? A questão do manifesto que eu estou citando aqui. Porque as pessoas têm que entender que usar esses frameworks, técnicas e por aí vai, tudo isso está relacionado com um tipo de pensamento. Não adianta eu implantar um Scrum numa empresa se ela tem uma hierarquia, não deixa o PO trabalhar como PO, né? Não tem um Scrum Master, né? Mas eu entendo também que a maioria das empresas estão numa fase de transição, né? Aquela de entender o que é um modelo preditivo do modelo adaptativo. É aquela questão que eu te falei de desaprender para aprender. Então, exatamente. A gente também tem que lembrar que as empresas estão também tentando mudar. Mas o principal talvez o ponto principal seja esse, mudar primeiro o mindset, né? Existe toda uma abordagem totalmente diferente da abordagem ágil para aquela abordagem tradicional, né? Começa pela gente. Então a gente tem que começar como profissional, mudar a nossa mentalidade para que a gente possa se adequar a essas mudanças, né? Então, voltando à fase de... Pode falar. Um outro ponto importante, Fernanda, é a questão do Scrum. O Guia Scrum, ele fala o seguinte: você não pode deixar etapas, né, desse framework de fora. Então, se você não estiver efetivamente usando o Scrum como ele em sua completude, né, vou falar assim, você não está usando o Scrum, tá? Isso é importante falar também. Ou seja, você tem que mudar a sua mentalidade, só que é importante que você utilize seus princípios, valores e cerimônias, né? Então, voltando à fase de pré-planejamento, voltando àquela história, o que é importante, o que você acha que é um ponto importante na fase de pré-planejamento? Ou seja, antes da gente entrar na sprint, o que é importante na fase, né, até na planning mesmo, ou até mesmo antes da planning? Existe alguma coisa que é importante a gente observar? Igual a gente conversou um pouco antes, você citou sobre backlog. Você poderia falar pra gente um pouco mais sobre isso?
Sim, eu acho muito importante essa parte de discovery. É uma descoberta. Eu estou tentando descobrir o que vai virar o meu produto. Eu estou lá estimando, né? A gente fala lá size, tamanho, estimate e plan. Eu estou determinando o tamanho, estou estimando, estou planejando, né? Então, eu estou ali descobrindo meu produto, né? O que ele vai virar. E nessa descoberta, nesse discovery, é onde que você vai determinar para qual caminho você vai seguir, né? Aí o PO vai determinar esse caminho, né? Considerando o Scrum. Mas existem muitas técnicas de discovery, igual eu citei para vocês, que a gente não vai entrar em detalhes, que tem até uma pessoa que vai falar aí, design thinking, né? Nossa, eu amo! Depois que eu tive a experiência de utilizar o design thinking, na verdade, eu não apliquei diretamente, mas eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a designer de serviços na fase de concepção dos requisitos. Gente, isso é totalmente assim, completa. Eu acho que é um perfil que aproxima muito. Não substitui o trabalho do outro. São visões assim, elas se complementam, são visões distintas, porque aquele perfil, o perfil do designer é diferente do perfil do analista ou do PO, né? E por falar em PO, o que você acha sobre os profissionais, até fugindo um pouco, gente, né, muito rápido, que fez eu pensar, desses profissionais que são analistas e estão migrando o Product Owner, ou aqueles que nunca foram analistas e estão se tornando Product Owner? Existe algum requisito essencial entre eles para poder entrar nesse mundo ágil? Você acha que seria o Scrum, seria conhecer as metodologias ágeis? O que seria importante conhecer? Olha, o principal, eu vou voltar na questão, né? Primeiro é o mindset. É difícil demais, porque a gente tem que desaprender muita coisa que a gente aprendeu de hierarquia nas empresas, né? Para trabalhar de forma colaborativa. É um principal, tá? O mindset ágil, o manifesto ágil, assim, é o principal que eu digo aí para entrar no mundo ágil, né? Mas quando você entra no mundo ágil, você pode utilizar um Scrum, um Kanban, um XP, um Lean. Tem várias opções, né? Você tendo um mindset, você consegue se adequar aí ao tipo de framework que você vai utilizar na sua empresa, técnica, por aí, né? Ou metodologia que você vai criar. Agora, para o pessoal que está entrando, principalmente eu, que já fui analista de requisitos, gerente de projetos, tem um mindset diferente, né? Os projetos são diferentes, né? Você sai de um projeto preditivo para um projeto adaptativo, você tem que estar disposto, né? Aí você entra um pouquinho lá na questão de ser adaptável, né? Você estar disposto a aprender. E é muito diferente, né? Porque na abordagem tradicional, você senta com seu cliente, você levanta, identifica tudo do sistema, enquanto na metodologia ágil, você vai aos poucos, você vai descobrindo aos poucos. O que você percebe, Flávia, em dificuldade, não sei se existe alguma dificuldade, ou seria, eu acho que, os maiores desafios para poder listar esse backlog? Eu acho que antes de a gente falar sobre o backlog, você poderia falar para o pessoal o que seria esse backlog? Muita gente aqui já sabe, né? Mas, de repente, tem algum iniciante na área aí. Então, o que seria o backlog? Você acha ele importante nessa fase? Nossa, muito importante. Backlog é o que você vai fazer no projeto, né? E aí daí a importância do PO, porque é um cara, uma pessoa, tá? Não é um grupo de pessoas, lembrando. É uma pessoa que tem autonomia de priorizar esse backlog, que são itens, features, epics, histórias. São coisas, vou resumir para quem não sabe, né? Coisas que vão ser feitas naquele produto, né? Usando esse tipo de nomenclatura, mas são coisas que vão ser feitas naquele produto, priorizadas por valor, né? E quando eu falo por valor, eu posso utilizar vários tipos de priorizações, né? Muito bem abordado. O que seria priorizar por valor, Flávia? Né? O que seria isso? Tem muito importante da importância do PO, né? O PO ele tem que entender como gerar valor com aqueles itens que estão no backlog, né? E quais são os itens de maior valor para ele. Quando eu falo valor, Fernanda, é muito difícil explicar para quem não é da área, para quem nunca viu falar de Scrum, mas quando eu falo valor, é algo que vai te retornar em tempo curto algo muito importante,
né? Vou tentar explicar de uma forma... Não entrar muito em detalhe. Porque quando você pensa em valor... Pode falar. Quando você fala em valor... Importante. É valor para empresa, é valor para um grupo de pessoas, né? Pode ser monetário, pode não ser, pode ser uma questão competitiva. Então, assim, quando você fala valor, é você criar um backlog priorizado por maior valor, ou seja, eu vou fazer os itens que vão me trazer algo mais rápido, que vai ser muito bom para mim. Né? A ideia é essa principal. Exatamente. Né? Aí você fala valor. O que pode ser valor? Pode ser eu diminuir algum tipo de risco na empresa. Inclusive, risco está em alta, viu, Fernanda? Muito. Exatamente. É possível prever ou fazer uma estimativa, algum levantamento de risco logo no início do projeto? Essa fase de pré-planejamento, você acha que a gente já consegue identificar isso? Consegue sim, Fernanda. Inclusive, é importantíssimo nesse pré-planejamento você já identificar alguns riscos, tá? Inclusive, ao longo do produto, né? Ao longo do desenvolvimento do produto, você tratar esses riscos, né? No seu backlog é muito importante. Né? Esses riscos podem tirar valor para você, né? Se acontecerem. Então, você gerenciar esses riscos é importantíssimo. Agora, o difícil deve ser quando você já está desenvolvendo, construindo aquele backlog. Na verdade, você já está na sprint e, de repente, se depara com risco. Como que é tratado isso? Você consegue dar uma dica para quem está assistindo a gente? Claro. Identificou o risco? Esse risco aí vai ser analisado, vai ser jogado no backlog. Às vezes vai ser determinado algum tipo de ação, né? O PO tem que estar atento a isso. Não só o PO, mas a equipe também. A Dev, né? A equipe de desenvolvimento, identificando esses riscos, o Scrum Master e por aí vai. Identificou o risco, conversa com o PO, mostra para ele, PO vai entender, né, o que acontece esse risco. Tô tentando resumir, viu, Fernanda? Porque essa parte de risco... essa live não dá pra tem muita coisa para risco, sabe? E existe um tratamento até diferente que o pessoal está usando já no mercado, mas não vou entrar muito em detalhes, não. Mas riscos, você tem que tratar eles. Se o risco acontecer, pode ser ruim para o seu projeto, né? Para o seu produto. Então, eles são tratados e podem ser incluídos lá no seu backlog, né? Inclusive, existe o quê? A priorização por risco. Se eu não fizer isso, risco de acontecer, né? Seria uma forma de priorizar por risco, né? Sim, e é muito usada. Outra coisa... Pode falar? Pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, sobre o Scrum Guide, ele é muito curtinho, né? São poucas páginas, mas ele faz algum tipo, né? Nem recomendação, nem sei se essa palavra seria certa. O que ele recomenda? O Scrum Guide, ele recomenda alguma coisa para essa fase, para essa parte de riscos, ou não? Não fala nada disso, né? Ele fala o seguinte, que o PO vai trazer o seu backlog priorizado. Na verdade, ele nem usa a palavra priorizado, ele usa prever. Engraçado, né? Sim. E aí as pessoas confundem muito, né? Tem gente que fala assim, no Scrum Guide fala de... como é que chama? Planning Poker. Não. Isso não é do Scrum Guide, né? Não, isso aí é gostoso de usuários. Ele fala que tem que estimar, ele não te fala qual a técnica que você vai utilizar para estimativa, né? Mas existem vários livros, várias técnicas aí no mercado que você pode utilizar, né? Agora, você tem observado que técnicas para obtenção, para identificação de... não é nem identificação, para documentação de requisitos, como a história de usuário, ela não faz parte do Scrum Guide, mas parece que já está contemplado no Scrum, porque hoje a maioria das empresas, uma forma de documentar os requisitos é a história de usuário, mesmo não estando no Scrum Guide. O que você acha disso? Não, eu acho interessante, né? A ideia de você o quê? Diminuir o nível, né? Porque você chega com uma epic, uma feature, uma epic, você não sabe o que vai virar aquilo, né? A ideia, e é o consenso na comunidade, que uma história não pode demorar mais do que 3 dias, né? Nossa, imagina! Pensa se realmente é uma história, né? E uma história dividida em 2 histórias não é mais uma história. Eu vi aqui alguém comentando
Sobre os riscos, né? Você pode aceitar ou não os riscos, é isso aí mesmo, né? Eu quero aceitar o risco, às vezes o risco é muito baixo, eu vou priorizar ele no meu backlog? Não, vou deixar lá embaixo, vou fazer a funcionalidade que vai me trazer mais valor agora, né? Não vai me tirar nada. Essa é a vantagem da metodologia ágil, porque como você está constantemente em inspeção, em revisão, fica fácil se adaptar, né? E tem a transparência, porque todo mundo tem aquela visibilidade de tudo que está acontecendo. Então, com isso, fica mais fácil até de gerenciar o risco, porque você está constantemente em reunião, constantemente você tem feedback, com isso fica mais fácil de arrumar, enquanto na abordagem tradicional fica muito difícil, né? É verdade, muito mais. Sobre a planning, você poderia falar alguma coisa sobre aquela reunião de planning, aquela primeira reunião onde a gente planeja tudo que deve ser feito antes da sprint? Você consegue dar uma pincelada pra gente? Consigo, vamos lá. Planning tem tanta coisa para falar, né? Bom, em uma sprint de um mês, aproximadamente, o Scrum Guide recomenda até 8 horas de uma planning. Aí a gente assusta, meu Deus, o dia inteiro de uma planning. Nossa, né? Cansativo! Mas lá também está escrito, né, que as pessoas às vezes não leem, não percebem bem, mas lá no Scrum Guide também está escrito o seguinte, olha, se o seu time box, né, a sua sprint, for menos de um mês, né, você pode diminuir o tempo de planning, né? Então, assim, começa aí, né? Então, quanto tempo de planning eu tenho? Aí vamos começar a planning, né? Aí a planning eu vou convidar quem? O PO, meu time dev, o Scrum Master. Aí vem a primeira pergunta. Será que eu posso convidar alguém além desses povos, dessa equipe? A resposta é que pode, tá? E tá escrito no Scrum Guide. Porque às vezes não, é só o PO, é só a equipe dev e o Scrum Master. Não, e as pessoas você pode chamar... Quando fala equipe dev, acho que é só o desenvolvedor, né? Só o programador. Um especialista para te tirar alguma dúvida. Então, por exemplo, na primeira plane, você pode chamar um arquiteto para te ajudar. O designer. Um designer. Né? Então, não pode esquecer disso. Aí começa a plane, né? Plane, eu cheguei lá, o PO chegou. Então, a primeira coisa, o PO tem que explicar para o time qual que é o objetivo daquele produto, qual é o backlog, ideias, né, do que ele pretende jogar aí nas próximas 2 sprints, tá? Então, desculpa, a Flávia está comentando aí, desculpa te interromper, é só aproveitar aqui o nosso seguidor, falando também a equipe deve ter o QA, que é o analista de teste, que vai testar as funcionalidades, também. A equipe dev, quando eu falo dev, não é só desenvolvedor, tá, gente? O Scrum Guide coloca como equipe dev, mas a equipe dev pode ser, lembrando, né? Vamos lá do mindset, são pessoas diferentes. Então, eu posso ter um designer, posso ter um QA, posso ter um desenvolvedor, posso ter um suporte, não sei, sabe? Eu tenho uma equipe dev que pode ser um tanto de gente, inclusive o QA, Flavinha. É o time Scrum, né? É isso aí. Isso time Scrum. Tem gente que chama time dev, time Scrum, o time, né? Só que o time às vezes confunde, porque joga o Scrum Master, né? O time Scrum ou o time dev? E vem aquela confusão. Então, voltando lá, retomando onde você estava falando, a gente identifica as pessoas e vai para a reunião de planning. Essa reunião de planning, ela é dividida em 2 etapas. Vê se é isso mesmo, se eu me lembro. A primeira parte, o PO vai apresentar aquilo que deve ser feito, né? E a segunda parte, ele vai na verdade, ele não vai nem priorizar, ele vai quebrar aquelas funcionalidades em tarefas. Seria isso a fase de planejamento? Não, na verdade o PO, ele não quebra em tarefa. Ele vai chegar lá com backlog, com todos os itens que ele priorizou de alguma forma, né? Que podem estar... A ideia é que ele já chegue, né? Nessas 2 primeiras sprints já com uma ideia mais firme. Mas não significa que na primeira sprint do projeto ele já tem uma ideia. Eu posso usar essa sprint para justamente entender o que vai ser feito, tá? Isso também tá só para não confundir. Mas a ideia é que ele chegue lá, comece a explicar pro pessoal, gente, o objetivo é esse, a gente tem isso aqui do backlog, eu gostaria muito de jogar nas 2 próximas sprints isso aqui, aí você mostra para ele, pro pessoal, né? Só que aí tem um detalhe, né? Na segunda etapa é onde que eles vão definir lá
objetivo da sprint, a sprint backlog, né? Que às vezes eu vejo o pessoal fazendo só o backlog e esquece da sprint backlog e o objetivo da sprint. Né? Sim, são coisas importantíssimas. Você falou uma coisa muito importante, definir o objetivo, né, daquela sprint. E agora outra coisa importante é só a equipe, o time Scrum, tá? Quando eu falo time Scrum, é o pessoal que vai fazer, né? O pessoal que vai fazer é quem vai determinar se vai ser possível ou não fazer aqueles itens que o PO quer colocar na sprint, tá? O PO, ele não vai simplesmente chegar e jogar assim, vocês se viram aí e faz isso aqui. Não é assim, né? A equipe vai determinar se é possível ou não colocar, negociar com esse PO, né? E determinar lá o backlog da sprint, qual que é o objetivo da minha sprint. Gente, o objetivo da sprint é tão importante. Como que é montado esse backlog da sprint? Como que a equipe define ou prioriza esses itens? Existe alguma técnica que pode ser utilizada? Ou eles olham por meio de complexidade? Como que é isso? Bom, porque primeiro é prioridade pelo PO, né? O PO ele vai priorizar por ordem de valor. Chegando lá, ele tem que definir aquela quantidade para aquela sprint. Como que é essa estimativa, o tamanho? Existe algum tamanho da sprint? Sim. Aí tem um detalhe muito importante, né? Aí o Scrum Guide coloca o seguinte, olha, você tem alguma ideia de sprint anteriores, quanto tempo a equipe demorou? Né? Quanto que cabe em uma sprint? Você tem? Não, é a minha primeira sprint. Então, peraí. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou mensurar, né? Eu não estou falando que aquilo ali é uma estimativa, né? Lembrando que é uma estimativa, não é uma certeza. Então, existem várias técnicas de determinar tamanho, né? Que você pode utilizar. Tem um planning poker, né, que o pessoal gosta de usar bastante. Aí, eu acho que no início do Scrum, quando eu comecei a estudar Scrum, só existia Planning Poker, né? Só que existem outras coisas aí também. Eu gosto muito de usar a Size, né, pro iniciozinho ali no Scrum ali, no iniciozinho, eu acho que facilita bastante. Depois você, quando a gente fala assim, a gente detalha mais, né? Primeiro você determina tamanho. Você pode fazer, por exemplo, diferenciar tamanho. Eu peguei uma epic ou uma feature do seu projeto, né? Peguei ela lá, tô com ela, determinei uma. Aí eu falei assim, eu peguei uma outra. Opa, essa é maior ou menor que essa? Ah, é menor, então vou jogar aqui. Ah, é maior, então vou jogar aqui. Aí eu pego uma outra. Essa aqui é maior ou menor que essa? Aí eu vou jogar aqui. Estão percebendo? Então, eu posso determinar por tamanho, tem várias técnicas, né? E quando a gente tem algum meio de comparação, é bacana. Agora, quando você começa pela primeira vez, é mais difícil estimar, né? É mais difícil acertar. Flávio, pode falar. Fernanda, assim, com relação à estimativa, porque as pessoas confundem muito e querem muito nas estimativas dos outros. Mas tem que lembrar que o time que escolhe o tipo de estimativa. Isso é importante demais falar, porque quando a gente fala de estimativa, a gente está falando sempre, quando a gente fala de ágil, né, a gente está falando de estimativas relativas e não estimativas absolutas. Então, se eu posso, por exemplo, fazer estimativas usando várias técnicas, né? É uma estimativa, né? Então, assim, eu posso usar tamanho de cachorro? Posso. Posso usar story points? Posso usar story maps? Posso. Não, tem muitas técnicas, né? Eu acho que é importante o time escolher qual é a melhor técnica para realizar essas estimativas, né? É possível saber, ao final daquela sprint, se realmente, como que eu alcancei aquilo que foi planejado? Como que eu verifico que eu realmente alcancei aquela meta? Para você ver se você alcançou, primeiro, um ponto muito importante. Eu vou até voltar um pouquinho, porque quando a gente fala aquele conceito de pronto, conceito de pronto. A gente tem que lembrar, Fernanda, que ao longo da sprint, a gente está fazendo entregas. A gente não faz entregas só no final da sprint, tá? É o erro de muitas equipes, porque se você entrega só no final, você está fazendo um mínimo preditivo.
Ah, é verdade. Porque quando você faz uma entrega no meio, você já tem a possibilidade da pessoa testar, te devolver para entregar certinho depois. Exatamente. Então, se você passar naquele conceito que a história não demora mais do que 3 dias, e uma sprint de 15 dias, vou falar assim, meio mês, né? Isso. Você já está trazendo o quê? Valor ao longo da sprint. E no término da sprint, o que vai me garantir que tá ok ou não? Eu alcancei o objetivo da sprint? Foi aquele definido lá no início? Consegui? Ótimo. Ficou alguma coisa para trás? Ah, ficou isso aqui, mas tá tranquilo. Então vou jogar lá no backlog e vamos ver com o PO como é que vai ficar a próxima sprint. Tá percebendo? Então... É por isso que a retrospectiva é tão importante também, né? O que você acha? Pelo que eu tenho vivenciado, a retrospectiva, ela traz esse ganho da gente observar o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente pode repetir e se de fato a gente alcançou aquele objetivo, né? Não, Fernando, você falou num ponto tão importante. Tantas, assim, eu vi muitas equipes já não realizando retrospectiva. Só faz a revisão, aí volta pro pleno. A retrospectiva, gente, é tão importante que é o nosso Kaizen, né? Então, assim, é onde que a gente está fazendo melhoria contínua. É onde você muda seu processo, entende algum problema, né? Então, assim, retrospectiva, no meu ponto de vista, é onde você lava a roupa suja. Mas gente, não é brigar. É a gente resolver essas questões, né? Então, é o nosso Kaizen, né? O pessoal gosta de falar aí do Kanban e etc. Então, fazer Scrum sem retrospectiva não é Scrum, tá? Perfeito, perfeito. Muito bem. Até mesmo a abordagem tradicional. Agora, na metodologia ágil, ainda é mais importante, porque você tem as sprints, então, ao final de cada ciclo, você rever aquilo é extremamente de valor, né? O projeto, para a equipe, até para você como parte daquela equipe, né, do Scrum. É importantíssimo. Me fala uma coisa, então, para quem está iniciando, né, a gente está falando aqui, pessoal, quem chegou há pouco tempo, a gente conversou sobre várias questões da fase de pré-planejamento do Scrum, que é aquela fase de planejamento antes de entrar na sprint. Ah, inclusive, Flávia, essa fase de pré-planejamento, a gente falou do PO, né, em contato com o cliente, levantando as funcionalidades, criando aquela lista de itens importantes. E o time tem algum papel, né, nessa primeira fase? O Scrum Master, como que fica a equipe? Ela fica aguardando aquilo? Como é que funciona? Nossa, isso aí é uma questão muito importante, porque eu já vi de tudo, tá? Eu gosto de falar que quando a gente está ali no pré-planejamento, antes de iniciar ali as sprints e etc., primeiro que o PO já tem que ter uma ideia do que ele vai fazer, sim, né? Já tem uma ideia. Então, detalhado, viu, POs? Mas o discovery é muito importante também, tá? Às vezes o pessoal faz o discovery só com o cliente, vou falar assim, né? E às vezes a participação também da equipe é importante para o entendimento, né? Sim. Outra coisa também, a equipe pode já definir o que é pronto para a equipe. Definindo alguma questão de arquitetura, pode ser, ou não, usa a plane, a primeira sprint, né? A primeira plane para fazer isso. Então, quando você fala assim, depende muito da empresa também, tá? Eu vou te falar que não tem no Scrum Guide, a primeira é essa, né? Então, o Scrum Guide começa ali na sprint, beleza, né? O pré-planejamento, o que pode acontecer antes e etc. A concepção ali do produto, né? Pode vir ao longo do tempo. O que eu tenho aprendido muito na parte do planning, eu acho que não é nem somente na planning, às vezes acontece até no decorrer da sprint, é o refinamento do backlog. Porque eu percebo, quando a gente conversa com a equipe dev, gente, eu adoro a equipe toda Scrum, eu gosto de todo mundo. Porque, tipo assim, é incrível como a gente aprende com cada um, constantemente, todo mundo a gente aprende um pouquinho. E sempre eu, né, como analista e PO, vou conversar com eles, a gente acaba aprendendo, refinando ainda mais aqueles itens. O que você acha disso? Não é que o Groom, né? Sim, com certeza. Na verdade, o PO, ele participa da planning, né? Então, ele tá lá explicando, ele tá aprendendo, ele tá negociando com o time, né? Então, essa questão do refinamento é importante ele estar perto, porque é ele que tem que maximizar o valor do que vai ser desenvolvido. Então, ele tem que estar ali.
né? A questão do refinamento, a questão de explicar, ver se o pessoal entendeu da forma correta ou não, né? A gente tem que lembrar sempre que é maximizar valor, essa é a ideia. Se você vai maximizar valor, tem que estar lá próximo da equipe, explicando, ver se realmente entenderam, né? Então, por isso vem o tal do refinamento. Agora, a parte técnica, que é a parte de o que vai ser feito, né? Como vai ser feito ali, né? Como vai ser feito. O Pio vai te ajudar. Mas o como, aí fica com a parte dev. Né? Então, eles vão quebrar as histórias em task, subtask, aí depende muito da equipe, né? Da questão do que a equipe quer. Mas aí fica mais com a parte de dev, né? Quando eu falo a equipe dev. Pode falar. Até mesmo porque varia entre uma empresa e outra, né? Eu acredito, né, que mesmo que todas trabalhem com Scrum, sempre há uma diferença, uma forma de trabalhar diferente, né, em uma empresa e outra. Por exemplo, mesmo com a Planning, com a equipe, todo mundo junto, a gente está sempre refinando, tirando dúvida, conversando, porque na metodologia ágil, a conversa acaba sendo sobrepondo aquilo que foi escrito, né? Tipo assim, o que está escrito é muito importante, mas quando você conversa, comunica e tira aquelas dúvidas, tudo fica realmente esclarecido, você não acha? Sim, verdade. Eu acho que uma das questões mais importantes, né, conversa tete a tete, né, face a face. Então, a gente sempre tem que maximizar essa questão de conversar. Então, tentar resolver o problema ali, né? Na conversa, no entendimento. Isso é muito importante para o time, né? Em falar sobre importância para o time, eu penso também sobre a equipe auto-organizável. Gente, como é um diferencial das equipes no Scrum, né? Não somente auto-organizáveis, como multifuncionais. Às vezes você tem um desenvolvedor que só desenvolve, né? Mas quando você tem um desenvolvedor que te ajuda na análise, ou você tem um analista que também testa, isso é muito bacana. Você não precisa ficar preso somente a uma função, você desenvolve outras, né? E além disso, ser auto-organizável. Ou seja, você como equipe do Scrum, vou falar Scrum em vez de falar só Dev, né? Todo mundo, ter aquela capacidade de organizar as suas tarefas, seus itens, sem depender de um gestor externo para falar como você deve fazer. Como que você vê isso? Eu vejo isso de uma forma assim, muito sensacional. Acho que essa palavra. Porque olha só, eu vou fazer uma coisa. Eu sou especialista. Cara, eu sei o seu objetivo, né? A gente sabe o objetivo que as pessoas pedem pra gente realizar, vamos falar assim, né? Mas eu sou especialista, eu devia ser a pessoa que escolheria o jeito de fazer, correto? Isso! Perfeito! Porque uma pessoa que não é especialista vai escolher o que você vai fazer e você é especialista, fica meio estranho. Então, assim, quando você está trabalhando com um time auto-organizável, o time é o especialista. É eles que estão lá no problema, então eles sabem o melhor jeito de trabalhar entre eles, né? E a gente lembra lá a questão da construção da equipe, a equipe nova que está ali, vai passar por conflito, vai não sei o quê. Eles estão se criando ali, né? Então, isso é muito importante, né? Da questão da... E é bom para a equipe. Oi? E isso é bom para a equipe mesmo, para a pessoa que faz parte da equipe. Aumenta a autoestima, confiança, entendeu? Né? Isso é muito importante. Que quando a gente fala de objetivo, quando você está construindo o objetivo da sprint, quando a equipe está ali coesa, né? Tá ali interagindo, quando você cria um objetivo da equipe, o objetivo é da equipe, não é de uma pessoa. Então eu terminei minha atividade, eu vou ajudar meu colega. O colega tá precisando de ajuda, eu vou parar a minha para ir lá ajudar dele. Flávia, aí, vou pegar um gancho aí, você tá, desculpa te interromper um pouquinho, se você fez lembrar. Por isso que é importante, quando você falou assim, mostrar para a equipe, a pessoa vai ajudar o outro, faz relembrar a importância de todos ter a visão do produto junto. Por quê? Quando eu falo visão do produto, negócio você falou, né? Isso pode não soar muito bom aos olhos de algumas pessoas, até dos agilistas, então não sei se seria a visão do produto. Mas veja só, se todos da equipe tiver o mesmo olhar para os objetivos do projeto, todos querem trabalhar juntos. Né? Porque não é simplesmente construir uma funcionalidade, é construir uma funcionalidade para atender algo muito maior. Então, quando você está envolvido num projeto que realmente você conhece os objetivos dele,
aquilo te dá uma dimensão de maior importância e valor, não somente para o seu cliente, como para você também. Aí com isso você fica mais auto-organizável, mais automotivado, não é isso? Isso. Eu já vi muita equipe trabalhando de forma colaborativa e seguindo a risca o Scrum e tendo resultados sensacionais, né? Você precisa o quê? Entender a questão de como usar o framework de forma correta, utilização das técnicas, saber o que você está fazendo, né? E você ali naquele planejamento, principalmente o PO, entender e fazer estimativas com o que está acontecendo, né? Ou junto com o Scrum, o PO junto com o Scrum Master, né? Sim. Então ali, essa equipe funcionando ali acaba trazendo muito resultado, né? Porque eles estão próximos, estão sabendo o que tem que ser feito, não tem aquele negócio de toda hora interromper a equipe. E aí sabe o que eu tenho percebido? Você falando isso, eu tenho percebido a importância da união do Scrum Master e do PO. Gente, é fundamental para que um time trabalhe bem, não somente a equipe de desenvolvimento, mas eu vejo que a união do Scrum Master e do PO, gente, é um sucesso quando os dois estão olhando para a mesma direção, né? Você não acha, Flávia? Eu acho, muito importante. A nossa conversa tá tão boa, nem parece que já estamos há quase 50 minutos, Flávia! Gente, é quase. Olha, a gente. Olha, a gente não chegou nem metade. Então, a gente precisa combinar um workshop, tá? Lá no canal, lá no YouTube. Que aqui, pessoal, o objetivo foi esse: trazer para vocês, compartilhar algumas experiências, algumas dicas que a Flávia passou, que eu também passei, estou passando, para a gente poder dividir, trocar e passar para vocês, né? Alguma informação. Vamos ver aqui, será que tem alguma dúvida do pessoal? E eu queria ver com você, Flávia, você tem alguma... você gostaria de deixar algum recado pro pessoal, tipo assim, de livros, de qual a melhor forma de entrar, né, nesse mundo ágil, né? Sim, eu gostaria sim. Primeiro, para quem quer aprender Scrum, lê o Scrum Guide. Tá lá no site do scrum.org. É só você entrar, é gratuito, todo mundo tem acesso, tá? Fininho, 20 páginas, né? A segunda coisa é ler o Manifesto Ágil e realmente entender um Manifesto Ágil. Porque muitas pessoas leem e não entendem, né? Aí vem a questão da mudança de mindset, que é difícil, né? Principalmente quando a gente já vem de um ritmo diferente, depois você chega aí no ágil, né? Então, as duas coisas fundamentais. A terceira coisa é você entender o projeto, né? E aí vem a questão dos contratos, como é que a empresa fez o contrato, se eu vou usar Kanban, se eu vou usar Scrum, se eu vou... O que eu vou usar, né? Você falou um ponto importante aí, tá vendo? Vou não deixar isso para depois. Ainda tem isso, o contrato. Existem alguns contratos ágeis, viu, gente? Não existe só contrato tradicional. Então, por exemplo, o PMI-SCP já traz os tipos de contrato ágeis que já podem ser utilizados. Tem muita empresa que não sabe disso, né? Mas pode ser feito, né? Mas a gente vai entrar em detalhes. Mas eu gostaria de deixar um recado, Fernanda. Primeiro, é que é um grande, imenso prazer participar aí da sua primeira live. Eu tenho, assim, um carinho, uma admiração muito grande por você. Desejo mais sucesso. E, assim, eu tô aprendendo ainda. Eu não sei nada, assim, de ágil. Eu tô aprendendo. Cada vez que eu aprendo, eu vejo que eu tenho que aprender mais, entendeu? Exatamente. Então, a gente está em um constante aprendizado. Então, eu não sou uma pessoa que sabe tudo, mas, assim, eu tô aqui para passar um pouquinho do que eu já aprendi, né? E a gente vai aprendendo mais ainda. Mas o objetivo é exatamente esse, né? A gente poder aprender com o outro. E essa oportunidade aqui, né, que a gente está construindo juntas, é exatamente isso. Poder colaborar com o outro sem nenhuma intenção. A gente quer ajudar e quer aprender. O que eu acho muito legal, porque o objetivo, gente, desse quadro é esse. É dividir para conquistar, né? Isso é muito importante também, né? No Scrum. Flávia, foi um prazer ter você aqui mesmo. Te admiro muito também, como colega, como amiga, como tudo. Te agradeço mesmo pela parceria, pela amizade, tá bom? E, pessoal, quem esteve presente aí com a gente foi quem? Flávia, Kékia, Conceição. Teve vários nomes aí que passaram. Muito obrigada. Espero vocês aqui amanhã, no mesmo horário.
teremos a Thaís Falabella, falaremos sobre design thinking, gente, na análise de negócios. Amo! Que é ótimo, sensacional. É bom vocês entrarem, né? Porque tá bombando. Gente, um abraço. Então, um abraço a todos, boa noite. Foi um prazer. Um imenso prazer. Na minha primeira live também no Instagram, viu? Eu também, a minha também. A primeira live no Instagram. Tchau, gente. Então, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.